Olha só, ele é contador com mais de 30 anos de experiência, referência em SPED, PERDComp, educador com mais de 5.000 horas de aula, 2.800 infoprodutos vendidos e presença ativa nas redes sociais. 23.000 pessoas seguem ele no LinkedIn, mais de 12.000 pessoas seguem ele no YouTube. E hoje ele vai falar com vocês sobre a escrituração contábil fiscal, a ECF. Então eu quero que todo mundo coloque no chat aí, show para esse meu grande amigo, professor Edson Pinzon. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, meu nobre Maurício, tudo bem? Tudo show. Hoje eu estou aqui, né? Primeiro eu quero muito agradecer, né? Realmente nos encontramos lá no CCAV 2025, eu acho que foi muito fantástico, né? A sinergia, né? Primeira apresentação ao vivo, né? O Maurício sabe que eu fiz uma cirurgia aí na garganta, né? Foi no último dia 3 de julho. Então, hoje, oficialmente, aí, reinaugurando a voz com um pouco mais de ênfase. Então, nesse dia 15 de julho. Também estou aqui, né, aproveitando uns dias na casa da minha mãezinha, né? Resolvi ficar por aqui mesmo, sabe, Maurício? Porque a minha irmã está com uma obra lá, então, entre o barulho da obra e aqui, preferi ficar por aqui. Sem problema, então, sem problema. Por isso esse panorama aqui, bem casa de vozinha mesmo, tá? Mas o que importa é a transmissão do conteúdo, né, meu querido? Conhecimento. E nisso eu quero que todos fiquem muito bem à vontade. Eu disponibilizei há pouco aí para a equipe de vocês um PPT, né? E também passei agora para a menina lá um arquivo de Excel. Pode compartilhar aí com a galera de boa, né? E como é que está combinado mesmo o nosso intervalo para dúvidas? De qual horário em diante, meu querido? Então, professor, nós temos aqui, ó, é bom a gente deixar combinado com a galera também, são 60 minutos de apresentação, né, palestra de ECF, mais 20 minutos de perguntas e respostas. Você prefere que o pessoal faça as perguntas no final ou você quer que durante a palestra a gente já vai tirando dúvida da galera? Eu acho que pelo volume de pessoas, né, acredito que mais estejam entrando, tem como... Eu acho que é interessante deixar para o final, mas aí... Deixa para o final, não tem problema. Mas aí o pessoal vai... Como é que eu posso te falar? O pessoal vai administrando aí, tem alguém da equipe ou você mesmo que vai monitorando. Sim, eu estou por aqui. Se você entender que a pergunta está que alguma pergunta ali está super pertinente ao que eu estiver apresentando no slide ou no programa, fique inteiramente à vontade, tá, Maurício? Eu acho que até às vezes é mais otimiza melhor, né? Porque daí estou olhando aqui, agora eu estou entendendo, né, o que efetivamente está sendo abordado. Pode ser? Combinado assim? Pode ser, não tem problema não. Eu vou estar aqui do lado, vou estar acompanhando, eu vou deixar você com a galera, mas eu fico aqui do lado acompanhando e se tiver alguma coisinha, a gente bate um papo. Lembrando a galera que se você tiver alguma dúvida prática para fazer no sistema contábil Fênix, anota essa dúvida. Anota, pessoal, fica com o papel e caneta do lado, porque no final das duas apresentações vai ter um workshop prático, e aí você tira a dúvida na hora ali e o pessoal faz na hora com você. Então, dentro do sistema, a gente vai ter um workshop depois, tá, professor? Ótimo, ótimo. Só deixa eu ver aqui que deixa eu fechar aqui o arquivo errado e estou com ele aberto aqui agora. Aí depois, então, vai ter quem é mesmo da tua equipe que vai apresentar o prático? Esqueci o nome da pessoa. Serão as nossas duas heroínas ali, a Monique Cabral e a Elaine Araújo. Elas vão fazer ali na prática, dentro do sistema. Gostei do Heroínas, né? As nossas mulheres maravilhas. Bom, agora deu certo aí, né, pessoal? Show. Então, eu, assim, até para nossa divulgação interna aqui, tá, Maurício? A gente acabou aí no corre, não. Eu chamei de ECF reta final, né? E, digamos, detalhes, né, que estão pegando aí em relação ao layout 11, né? Eu acho que é sempre importante deixar claro para as pessoas, né? Eu sei que a data de entrega limite da ECD já passou,
Mas a ECD ela já vem aí, né, no 4º ano consecutivo exatamente com o mesmo layout, sem mudança nenhuma. E a ICF aí, todo ano a Receita às vezes faz uma gracinha, né? Esse ano atacou principalmente lucro real, pessoal. Então, eu separei apenas alguns tópicos aqui em slide, depois a gente vai para dentro da pauleira da prática. No teu registro de abertura, que é o registro 0000, nós temos um campinho lá chamado campo indicador do início de período. E, normalmente, alunos e seguidores costumam ter dificuldade, às vezes, de compreensão. Bom, pessoal, o padrão é o 0. Padrão é o 0. O que significa o código 0 regular? Significa que eu vou apresentar uma SF de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ah, mas sabe o que é, professor? Eu saí do Simples ano passado. E o Kiko? Eu saí do Simples para o próximo ano. Não, entrei no Simples no próximo ano. Tá? E o Kiko? Pessoal, nada muda. O padrão é o 0. O resto é exceção. Tá? E aqui eu coloquei 2 códigos em destaque. Claro que quando for ano de abertura da empresa, aí a gente está diante do código 1. O código 4, início de obrigatoriedade de ECF no decorrer do ano calendário. Isso ocorre quando uma empresa inicia o ano no Simples e ela sai do Simples Nacional porque incluiu uma atividade impeditiva. Tudo bem? Aí, do período que ela estava no Simples, não entrega ECF, até porque não existe ECF para o Simples Nacional. E do período em que ela deixou de ser Simples e optou entre real ou presumido, aí sim, desse período em diante, ela vai ter que apresentar ECF e, se for o caso, previamente, deveria ter apresentado também a ECD. E o código 7, esse código é novo, ele não existia. Retorno às atividades de empresas inativas. Empresas inativas não transmitem nem ECD nem ECF. Mas vamos imaginar que ela voltou à atividade, né, ressurgiu das cinzas no dia 1º de agosto de 2024. Então, de 1º de agosto de 2024, observada a questão do regime, da receita bruta e outros detalhes, provavelmente eu vou ter que sim emitir a ECF, né? Certeza que eu vou ter que emitir a ECF. E verificar também se não tem que entregar previamente a ECD. Combinado, pessoal? Por isso que eu coloquei esses 2 aqui em detalhe. Então quer dizer que se eu sair do Simples em 2023, 31/12, e 24 entrei no presumido real, o código é 0. 0, tá? Então, o padrão é o código 0. E, na sequência, nós temos um outro campo, que é o campo indicador de situação especial e outros eventos. Ele vem na sequência do campo anterior. Aqui nós temos o código 9, muitos me perguntam, inclusão no Simples Nacional. Bom, pessoal, esse código aqui você vai usar de forma totalmente excepcional, tá? É só se no decorrer do ano a empresa passou a ter ela começou no real presumido arbitrado e no decorrer do ano calendário ela passou a ter o direito de ingressar no Simples. Em toda a minha vida profissional, que eu lembro, acho que isso aconteceu 1 ou 2 vezes, né, por meio de lei, tá? Então, não é algo comum, rotineiro. E o código 7, mudança de qualificação da pessoa jurídica. Este ele tem relação com o indicador anterior igual a 3. Aqui funciona assim. Estava acontecendo de empresas comerciais tradicionais incluírem atividades de instituições financeiras. Neste caso, quando tem instituição financeira, o modelo da ECF, o padrão de conta referencial e as informações requeridas são diferentes. Então, para esse cenário, o que a Receita Federal ela fez? Ela disse, olha, enquanto você tiver atividade em geral, nesse período você entrega uma ECF.
a partir do momento em que você incluiu a atividade financeira de bancos ou securitizadoras e seguradoras e afins, aí você entrega uma segunda ECF. Dando a minha opinião, na realidade, isso pode até ser modificado aí num futuro próximo. Por enquanto, a Receita Federal, ela fez dessa forma, 2 ECFs dentro do ano calendário. Mas daqui a pouco nada impede que eles consigam arrumar o programa da ICF, permitindo que ele seja flex, né? Que ele tenha tanto a informação do tempo que a empresa não era instituição financeira, quanto do tempo que a empresa passou a ser instituição financeira, né? Mais um último detalhe que eu vejo que é importante, sei que muitos já entregaram ECD, mas de repente dá tempo de consertar. Empresa, então, que saiu do Simples e foi para o presumido real dentro do ano, você tem que ter ECD separadas também, tá? Da parte do Simples não é obrigatório ECD, já da parte do real presumido ou do real ou presumido, perdão, é sim necessário a ECD para depois também ter a ECF, ok? Tá? Mas não dá para ter uma ECD só? Daria, mas se o programa da ECD e depois da ECF estivessem adaptados para essa recuperação separada. Ele não está, pessoal. Até hoje o programa da ECF não extrai de um único arquivo que contenha o Simples Nacional e um dos outros regimes, real ou presumido. O programa até hoje não foi ajustado para essa funcionalidade. Então, deixar bem claro que é um problema do programa, mas a gente tem que ir na linha do que o programa nos diz e ele nos traz dentro lá do Manual de Orientação e Layout. Pessoal, vai tendo dúvidas, já vão deixando aí que o Maurício e a equipe aí vão me deixar a par e quero responder tudo aí para vocês, tá? Hoje quero deixar tudo resolvido. Embora não tenha sido uma modificação para este ano, mas foi o ano passado e gerou aí muita também dor de cabeça, o registro Y570 e depois, na sequência, o cruzamento interno que ele faz com alguns outros registros da ECF em relação à retenção que tenha sido deduzida do cálculo final, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Quando a empresa, né, que efetuou a retenção, né, a fonte pagadora, ela não foi qualificada como órgão público federal, estadual, municipal, é importante que você saiba que o correto, para quem está do lado de quem efetuou a retenção e provável recolhimento aos cofres do fisco, e inclusive escritura onde? Na FD-REINF, né? Esse pessoal tem que deixar comunicado na sua relação de fontes pagadoras, sempre unificado e centralizado no CNPJ da matriz, quando for pessoa jurídica de direito privado. Portanto, órgão público, não, né? E aqui eu lembro, né, que os códigos de receita de aplicações financeiras, como o 3426 e o 68800, mesmo quando a fonte pagadora for um banco estatal, como o Banco do Brasil e Caixa Federal, isso não muda a indicação de órgão público, porque aqui, quando a ECF pede indicador de órgão público, ela quer saber, na realidade, se vai cair na retenção que começou lá pelo artigo 64 da Lei 9.430 de 96, pessoal. Ou seja, uma retenção no fornecimento de bens e serviços para a área pública, e não no caso aqui, né, vinculada a rendimento de aplicações estas que não são realizadas só por bancos ou instituições públicas, mas também as de direito privado. Já quando o indicador de órgão público é igual assim,
você tem que transcrever na tua ECF, no Y570, o detalhamento com o CNPJ completo, né, 12 posições, não existe isso de centralização, unificação na matriz, né, no caso dessa espécie de fonte pagadora. Os códigos mais usuais, quando a fonte pagadora for da esfera pública federal, são o 6147 para bens, mercadorias, e o 6190 para serviços em geral. A regra da retenção para órgão público, ela é diferente das pessoas jurídicas de direito privado. Inclusive, ela é muito mais abrangente, né, pessoal? Então, aqui eu dou um exemplo que, quando você está diante do código 6147, que é o exemplo que está aqui nesse slide, você tem que pegar, portanto, a retenção, dividir pela alíquota consolidada, onde soma PIS, COFINS, CSL e RPJ, e para atingir a base, veja que aqui no caso até bateu com uma diferencinha de centavos para o rendimento, mas isso nem sempre dá certo, por isso você tem que fazer a continha, a regrinha D3, a conta de divisão, multiplica pela alíquota do IR para saber quanto daquele valor de 874 é retenção do IR, multiplica por 1 para a contribuição para o valor da contribuição social retida na fonte. E aí, no caso de órgão público federal, você coloca assim na mesma tela, né? Veja ali, preenchido IR e CS retidos. No exemplo anterior de pessoa jurídica privada, se tiver retenção do IR, por exemplo, sob o código 1708, e da contribuição social de maneira unificada com PIS e COFINS no 5952, você tem que ter duas informações em separado no registro Y570. Você não pode colocar, por exemplo, 1708 e informar CS retida na fonte, está errado. E de repente, para quem é muito novato, né, de maneira alguma você pode transcrever o total da retenção para dentro do Y570 da ICF, caso ali tenha outros tributos ou contribuições, como, por exemplo, o PIS e a COFINS. A parcela de retenção do PIS e COFINS tem que ser apresentado mensalmente no arquivo da FD Contribuições, lá no teu registro FD-FACA 600. Desde junho de 2023, passou a haver retenção unicamente do IRPJ também no fornecimento para as administrações públicas estadual e municipal. Neste caso, o código é o 6256, legal? Então, foi criado um código específico para fornecimento de bens para pessoas jurídicas públicas de estados e municípios. Bom, então, a regra que foi criada ainda lá em 2024, que deu aí um pouco de dor de cabeça, né, e ainda dá, ela nos traz a seguinte análise. Bom, se o que você descontou, utilizou, né, de imposto de renda retido na fonte, ou mesmo a parcela que não deu para você usar, porque sobrou, dentro do ano calendário, se ela foi, por exemplo, R$15 mil, e no Fontes Pagadoras eu tenho 15.500, ou eu identifico, concilio o que são esses 500, para ver se foi algum erro mesmo na minha escrituração contábil, e utilizo, portanto, esses 500, ou vou ter que fazer, pessoal, desculpa aí, vou ter que fazer na pancada, fechar com aquilo que está dentro do meu controle interno, fiscal, contábil. Vamos supor, estou batendo o pé dizendo que é 15 mil. O que eu tenho e estou usando são 15 mil. Então, infelizmente, né, até a entrega do ano calendário 2022, né, você conseguia validar com a soma das fontes pagadoras um pouco superior
ao que foi efetivamente deduzido. E até eu não via problema nenhum, né? Porque está sendo pró-fisco. Mas agora tem que bater no centavo. Então, o que acontece muitas vezes na prática, depois eu vou demonstrar isso, a gente acaba escolhendo, né, normalmente lá no Unit-Unité, pega o que tem o valor maior e acaba dando, né, aquela marretadinha dentro desse valor maior, né? Mas, professor, por que dá essa diferença? Bom, por vários motivos, às vezes escrituração fiscal incorreta, órgão público e PCC, por exemplo, tem que ser regime de caixa, e às vezes o sistema teu não fez por regime de caixa. Outro cenário que eu vejo também relativamente comum é o das aplicações automáticas, né? Tem essa prática o Banco do Brasil, o Bradesco, né? Acho que também o Santander. Então, muitas vezes não há um carinho especial em relação à contabilização correta desses rendimentos, que muitas vezes são bem pequenos, dessas aplicações automáticas. E aí fica essas divergências, ok, pessoal? Mas aí realmente, né, também acho que não é matéria para você atrasar ou complicar a tua ECF, ainda mais se a diferença você tratá-la como irrelevante. E para finalizar aqui o Y570, né? Lembre-se que se a empresa for lucro real anual, o que está no Y570 vai ter que bater exatamente com o que você comunicar no pedido de restituição ou na primeira declaração de compensação, onde você utilize o saldo negativo, né? Quando há saldo negativo, que é uma espécie de crédito fiscal do âmbito do IRPJ e da contribuição social, e que são evidenciados lá nos registros da ECF. Bom, pessoal, né, só deixa eu dar uma pequena interrupção aqui, né, que entrei meio no corre, né, meu amigo Maurício, né? Bom, para quem de repente não me conhece ou não conhece muito a fundo o meu trabalho, né, como o Maurício colocou, eu estou aí na Lida já faz mais de 30 anos, né? Para ser exato, agora em setembro fecham 35 anos de carreira profissional, sempre vinculado à contabilidade e tributos, né? O meu forte, né, é a parte de tributos federais, SPEDs, ECF, ECT, FD contribuições, PERDECOMP, retenções e contabilidade em geral. Hoje nós temos também o professor Rafael Barbosa, que é membro integrante da nossa equipe, inclusive é ele que vai conduzir na sequência a próxima live sobre a reforma tributária. Bom, então eu gostaria, né, de convidá-los aí a conhecerem um pouco mais do meu conteúdo, do conteúdo da nossa empresa. Basta vocês, né, aí nas redes sociais procurarem Prof. Pinzon, né, no Instagram, Prof. Pinzon, com F mudo, e Edson Pinzon no YouTube. Tem muito vídeo bacana liberado para vocês lá no YouTube. E ainda mais de ECD e ECF, mas tem de diferentes assuntos, né? Hoje a nossa empresa ela toca uma série de cursos e também alguns workshops que são voltados à recuperação tributária. E está saindo do forno, né, sim, um curso só da reforma tributária, da Lei Complementar 214, né? Bom, então queria convidá-los a conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, né? Até vou pedir aí, se possível, o pessoal colocar aí também a divulgação, né, da nossa bio. E lembrando que estamos aqui para atuar em forte parceria com os nossos amigos da Contimatic, né? Vamos responder algumas perguntas aqui, Maurício? Eu vi que já tem algumas perguntas, né? São as mesmas que aparecem aqui para mim ou tem outra fonte de dados? Boa, professor, são as mesmas, tá? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Isso. Aliás, teve uma pessoa que colocou aqui sobre terceiro setor. Deixa eu ver se eu acho. Boa. Se tem alguma particularidade. Eu estava dando uma olhadinha nas perguntas aqui. Uhum.
Gostaria de saber como é a entrega de ECF do terceiro setor. O terceiro Isso. setor são aqui, Arthur, isso mesmo. São as pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ, né? O que é importante ressaltar, né, para essa galera? Só tem recuperação de ECD e diria até mesmo obrigatoriedade de entrega prévia de ECD para recuperar na ICF para o terceiro setor, se o montante das receitas no ano calendário ultrapassar a 4.800.000 reais. Então, aonde eu quero chegar? A grande maioria dessas instituições, elas não entregam ECD, tá? Elas só têm a ICF para entregar. E a ICF da imune isenta que não recupera SPED contábil, ela é muito tranquila, sabe, Maurício? É muito tranquila. Dados cadastrais, signatários, depois vai pedir se teve remuneração de alguma espécie a dirigentes, é obrigado esse registro. E, por último, pede lá o registro X390, que é um mini fluxo de caixa, né? É um mini fluxo de caixa, quer saber quanto você arrecadou, quanto você pagou, é isso daí. Tanto que no curso ECF, né, do combo ECD-ECF que nós temos, essa parte é muito rápida, né? Mesmo a parte do módulo prático é muito rápida, porque não tem muito o que se preocupar, não. Porque não tem referencial, não tem, né? Não pede informações de demonstrações, não pede nada, Maurício. No tempo que eu dava bastante o curso prático presencial, eu lembro que o pessoal brincava, tipo assim, já acabou, né? Porque era coisa de 10, 12 minutos, você matava uma ECF de imune ou isenta, né? Então, quem foi que perguntou mesmo? Foi o Arthur. Então, é relativamente tranquilo, tá, Arthur? Mas, se for o caso ali, depois eu faço uma rápida interação quando chegarmos na parte prática. Que mais de perguntas aí, meu querido? Tem o Leandro, CPA. Ele fez uma pergunta interessante, que eu vou fazer depois também para o Rafa. Tá. Professor, conforme a reforma tributária que começa agora em 2026, o IBS e o CBS será informado no SPED-CF? Já tem alguma regulamentação sobre isso? Isso é certeza que não, tá? Porque assim, primeiro, a ECF, ela lida hoje com tributos sobre a renda, né, Maurício? Tributos sobre a renda, leia-se IRPJ e CSLL, que também, né, está aí em pauta, inclusive já andou aí passando, devolvendo no Congresso, tem o projeto de lei que também quer proceder a algumas mudanças, né? Até estava se falando ali da alíquota de dividendos para determinados limites, né, na faixa de 10%, aí já estavam negociando para 8%, enfim. Então, teremos, né, prováveis mudanças já aí, eu acredito que para 2026, né, em relação ao IRPJ e CSL. Mas a ICF, ela trabalha só com esses dois tributos, né? Então, não é objeto dela IBS e CBS. E isso é algo que o professor Rafael vai explicar com maior maestria, inclusive na live dele. Tivemos aí a resposta agora recente em relação à FD fiscal, né? De que ela não vai tratar informações de IBS e CBS. Então, está muito claro para nós que realmente o IBS e CBS vai cair naquela apuração automatizada, né? Ela vai ter um mundo próprio, digamos assim, sabe, Maurício? Ela não vai se misturar com os arquivos SPED, ainda mais arquivos offline, pessoal. Por quê? Vamos parar e pensar. ECD, ECF, FD contribuições, FD fiscal, são SPEDs offline, são modelos que já estão atrasados, né? Os SPEDs novos, como o REINF, Social, eles são o quê? Eles são já no modelo Schema, né? Padrão Schema, XML. Então, eu diria que muito improvável. Não é por aí o caminho, não, tá? Principalmente porque são duas coisas diferentes, né?
no caso do CBS-BS do consumo e RPJ tem a contribuição social sobre a renda, né? Então, mas é importante provavelmente vai vir alguma reforçar, outra, mas é importante reforçar que nem na FD, ICMS e IPI, nem no contribuições não vai estar CBS e IBS, né? Não é objetivo dessas FDs a apuração desse novo modelo, né? Dos tributos nesse novo modelo. Tem mais aí? Separa, tem mais alguma pergunta interessante? E aí eu já vou dar um toque também para o Leandro. Leandrão, aguenta aí que na próxima palestra nós vamos fazer essa pergunta para o Rafa, hein? O Rafa junto, beleza? Faça. Ctrl+C, Ctrl+V, hein, Leandro? Para pegar a resposta dele. A Débora perguntou aqui, ó, Débora Silva, posso lançar as retenções de IR e contribuição social para despesas indedutíveis? Como assim? Eu não entendi também essa pergunta. Porque assim, vamos lá, vamos dar um panorama geral ali para a Débora, né? Estamos falando de ECF. ECF é uma obrigação da empresa que, no caso, está apurando o seu imposto de renda e contribuição social. Portanto, quando eu falo ali do registro Y570 e IR reduzido, é do rendimento que a minha empresa obteve. Então, não é o contrário, né? Eu não estou descontando do pagamento de um terceiro para recolher ao fisco, porque isso é função atual da FD-REINF, né? É o caminho inverso. Eu sou a empresa que teve o desconto da retenção e depois vai fazer a matemática para ver se consegue descontar do seu DARF de IRPJ e contribuição social. Então, veja, aí vamos para a contabilidade, né, Maurício? Se é um valor que eu vou ter direito a recuperar, a restituir, ele não é uma despesa, Débora, ele é um ativo, ele tem que estar lá no ativo circulante dentro de tributos e contribuições a recuperar. E aí, como ativo, depois eu vou fazer a baixa dele contra o passivo de IRPJ e CSLL a recolher. Portanto, não tem cabimento isso de despesa indedutível. Lembrando que despesa indedutível é só no lucro real, né, pessoal? Imunizento e presumido, não existe essa figura de despesa indedutível, né? Bom, eu vou aproveitar, sabe, Maurício, vou convidar a Débora, como eu já falei, para conhecer, né, pouco dos nossos cursos, porque eu tenho lá o carro-chefe, que é a jornada do lucro real. Então, eu acho que está carecendo um pouco de fonte de estudos aí para a nossa amiga, né? Só se ela é muito novata também, né? Porque isso acontece às vezes, sabe? Tem gente que cai de paraquedas, tipo, pô, nunca fiz lucro real. É que lá para o Simples Nacional, né, meu querido? Para o Simples Nacional, o IR retido na fonte de aplicação, ele é uma despesa financeira. Correto. Certo. Por quê? Porque a lei está bem clara. Ela diz, eu não vou deixar você reaver esse valor, para você fica igual pessoa física, tributação definitiva. Tributação definitiva é uma despesa, né? Agora, já para quem é real presumido ou arbitrado, tá, Débora? Não é despesa. É uma antecipação passível de posterior dedução ou compensação. Opa, então é um ativo, né? Ela colocou um complemento aqui, professor, dizendo o seguinte, ó, é que vários clientes meus não informam essa recuperação, imagino essa retenção. Mas hoje em dia, né, nós temos aí o ECAC, as fontes pagadoras, há tantas maneiras de se obter essas informações, eu não sei, bom, ela teria que rever o procedimento, digamos, operacional que ela está conduzindo com o cliente dela, né? Tá? Que mais aí, meu nobre? Bora lá. Mais umas aí antes de Manec Contábil, acho que é isso, Manec Contábil, tá? Uhum. Manec, enfim, depois ele me ajuda, depois eles me ajudam como que é a pronúncia correta. Como faço a entrega de uma SCP, sendo que ela foi aberta no ano calendário 2024 e teve somente a movimentação de integralização de capital? Olha, primeiro, né, tecnicamente, se teve a integralização de capital,
não é considerada uma PJ inativa de fato, né? Mas, assim, minha experiência ao longo de todos esses anos, eu também nunca vi a Receita Federal aborrecer ou querer cobrar multas por conta desses casos, né, em que só teve o lançamento de aporte de capital, tá? Então, ou simplesmente arrisca não entregar esse DSF, né, desse primeiro ano, ou se não tem aquele macete, né? Existe um macete, né, que é conhecido aí, transmite a ECD, mas não deixa validar ECD se não movimentar resultado. Faz o seguinte, né, clássico, né? Faz um lançamento no mês de uma despesa inventada contra a Caixa e no mês seguinte faz o lançamento de estorno, pronto, já enganou o programa da ECD, né? Ok? É aquelas coisas que a gente aprende no dia a dia, né, o Maurício? Essas coisas não estão escritas no manual, né? É na porrada mesmo. Legal? Então, assim, ou não entrega, eu particularmente eu não entregaria, ou se você faz questão de entregar, você vai ter que dar uma boilada, né, enganar aí a ECD, e para depois recuperar e conseguir montar a tua ECF. Mas a ECD já passou o prazo. Mas relaxa, né? Porque a multa da ECD é em cima da receita bruta. Se a empresa a receita bruta foi zero, a multa é zero, irmão. Não tem multa, né? Não existe multa mínima. Isso é bom que o pessoal saiba, né? Não existe multa mínima para SPED, para EFD, para ECD. Não existe multa mínima. A multa ela sempre está apurada principalmente em cima da receita bruta. Quanto maior a receita bruta daquele período, maior o tamanho da multa. É assim que funciona. Não faturei nada. Então não tem multa, é zero, né? Ok? Boa. A Marlene Orsi, sendo lucro trimestral, o registro YQ70 em forma anual? Essa pergunta às vezes aparece, sabe, Maurício? E a Marlene é minha aluna já de alguns cursos. Os últimos conjuntos de blocos da ECF, os blocos X, Y, o V e o W, eles sempre são conteúdos do ano calendário. Sempre. Por quê? Porque eles não são blocos de registros calculatórios do imposto de renda e da contribuição social. Lembra que o nome de PJ antes era declaração de informações. Eu sei que era outras informações no nome final. Da pessoa jurídica, é. Isso, então. Então, entenda que essa sequência de blocos, elas são informativas. É claro que elas acabam produzindo internamente com a ECF uma série de cruzamentos, e isso é proposital, né, do fisco, né? Agora, ela não leva em consideração o período base de apuração. Não, é irrelevante, é sempre anual. Claro que lá no Y570, o que está para o ano tem que bater com a soma do que foi deduzido dos 4 trimestres, né, meu irmão? Isso o programa ele verifica, ele vai fazer a soma matemática, né? Boa, professor. Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Manda sua dúvida aqui. Professor Pinzon com a gente pela primeira vez aqui na Contimatic. Muito obrigado, viu, professor, por estar com a gente, tá? Vamos lá para as mais perguntas aqui, ó. Pessoal, aproveita bastante, tira todas as suas dúvidas sobre ECF aqui com o professor Pinzon. Professor, as apurações do IRPJ de contribuição social por estimativa, tá? As apurações do IRPJ de contribuição social por estimativa no N620 e no N660 devem coincidir exatamente com o que foi passado na DCTF mensal? Boa pergunta. Eu tenho um slide já na sequência para a gente conversar sobre isso. Não me deixe esquecer, então é o Leandro, né? Eu vou apresentar por meio de um slide ali que eu separei exatamente sobre esse assunto. Vamos pular essa de propósito, porque o slide vai explicar. Vamos para a sequência, então. O pessoal está ligeiro, o pessoal está fazendo umas perguntas bacanas, é isso mesmo. Aqui do Leandro, né? Então vamos lá. Samuel Luiz de Oliveira. Boa tarde, Pinzon. Fiz seu curso de ECF e me surgiu uma dúvida.
A movimentação da conta na parte B, referente às previsões, é somente no fechamento, dezembro 24? Eu acho que é provisões, né, que ele quis dizer. Provisões, isso. Depende, né, Samuel? Vamos lá. Se você é lucro real trimestral, não deveria ser só no quarto trimestre, tá? Mas como você colocou dezembro, eu estou pressupondo que é lucro real anual. Vai depender de como você apurou nos demais meses do ano calendário, porque no lucro real anual nós temos 2 critérios, né? A presunção, que é a receita bruta e acréscimos, e o balancete, né, que é o LALUR. Balancete utilizando o resultado acumulado desde 1º de janeiro. Se você utilizou o balancete, você, a cada levantamento de balancete, escolha por esse critério, precisa sim efetuar todos os ajustes cabíveis de adições e exclusões do teu LALUR e do LACS. Agora, se você disser, não, Pinzon, fiz tudo estimativa pela presunção e só no fechamento do ano é que fiz o LALUR. Aí é só nesse momento que você vai incluir, né, as adições e exclusões. Bacana? Show. Esse foi o Samuel. Obrigado aí, Samuel, pela sua participação, tá? Vamos lá para mais perguntas aqui. Valéria Muniz. Professor, o imposto de renda retido na fonte da aplicação financeira, fiz dedução na contribuição social ao pagar o DARF. Tenho que lançar esse valor no Y570, informando o banco? Para tudo, né? Como o próprio nome, como a própria sigla diz, é imposto de renda retido na fonte. Fiz dedução na contribuição social? Tá errado, né, Valéria? Aí você tem um erro, né, a ser corrigido, porque, a meu ver, você pagou, então, provavelmente IRPJ a maior e contribuição social a menor, né, Maurício? Isso. Aí você vai ter que fazer essas devidas correções de rumo, né? PERDECOMP daqui, uma guia com a diferença de lá. E não é conveniente que você tente burlar, né, a informação da fonte pagadora no Y570, até porque é uma informação que o fisco facilmente tem o cruzamento na sua mão, né? Porque está lá disponível na base de dados da Receita Federal. Se eu entendi, você cometeu aí um erro, né? Descontou do tributo errado. Então, você vai ter que ir atrás e fazer as devidas correções, tá, Valéria? Show. Valéria Muniz. Sol contábil. Um CNPJ extinto em 2025. Devo mandar 2024 normal e extinção 2025 para a ECF? Perfeito, né? Se em 31/12 de 2024 a empresa não tinha ainda passado pelo evento especial, porque a extinção é um evento especial, ela entrega como situação regular, tá? Ela só vai apresentar como evento especial a partir da data do evento especial, nesse caso, a data em que estiver configurado no distrato social a extinção. Aqui a gente dá os pulos, né, Maurição? A galera tá pegando aqui, né? De forma pesada, né? Vamos lá, vamos mais algumas, daí eu já dou sequência. Deixa eu ver aqui. Fábio Marcondes e Pereira. Professor, como lançar na ECF o imposto de renda retido na fonte das aplicações financeiras? Há um campo específico? Bom, vamos lá. Existem 2 locais, né? Eu acabei de passar alguns slides ali falando sobre a retenção. Existe a retenção que você descontou, subtraiu, reduziu para apurar o teu IRPJ e CSL. E se houver, né, no caso, algum excedente, isso acaba se convertendo numa espécie de crédito intitulado saldo negativo, passível de restituição e compensação, né? E nós temos o registro Y570, que é onde se faz o detalhamento por código e CNPJ de fonte pagadora.
Então, se você estiver se referindo ao detalhamento, é no Y570. O Y570, Fábio, ele é democrático, não importa o tipo de renda. Pode ser da tua prestação de serviço, pode ser IRRF a recuperar de rendimento de aplicação, de rendimento de juros sobre capital próprio, de multas contratuais recebidas. Então, não importa, ali não é só de notas fiscais, né? Talvez ele esteja fazendo essa relação mental com nota fiscal. Não. Qualquer tipo de retenção, desde que ela seja recuperável e passível de dedução do teu IRPJ ou CSLL. Aqui nós temos uma importante situação de exceção, tá, Maurício? As cooperativas, né? As cooperativas de trabalho, elas têm aquela retenção de 1,5, né? No código 3280. A ECF da cooperativa, ela não informa no Y570 nada desses IR-fonte. Por quê? Porque é de atos cooperativos. E aí o tratamento é outro. Existe um pedido de restituição e compensação específico para o IRRF de cooperativas e associações. Você entendeu? Então, não vai compor saldo negativo, não vai aparecer lá no N630, que normalmente essas cooperativas são lucro real, né? E também não deve ser detalhado no Y570. Aí, normalmente, no Y570 de quem é cooperativa, só o que costuma aparecer mesmo lá é rendimento de aplicação financeira, só. Muito bom. Cadê aqui? Quem perguntou foi o Fábio Marcondes, né? Gol. Professor, quando ocorrer diferença entre o N620 e o N630? Vamos fazer o seguinte, de certa forma, esse tem relação com o assunto do Leandro. Vou voltar ali para a parte prática. Pode ser, Maurício? Como é que está o nosso tempo aí? Ixi, já estourei o tempo? Temos mais uns minutinhos, a produção vai colocar aqui para mim. Eu acho que agora a gente entrou no tempo que seria dado, acho que para as dúvidas, né? Que a gente está fazendo meio junto, né? Não, mas não tem problema, a gente está, né? 15 minutinhos, de 15 a 20 no máximo, aí já termina. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui. A gente tem que entregar para o Rafa 2h40. Tranquilo. Tem mais 20 minutos no total, o Luiz colocou aqui, ó. Ótimo. Fechou. Tá suficiente. Importante é que o pessoal saia satisfeito e tire essas dúvidas nessa reta final, né, meu amigo? Exatamente. Tirar a dúvida da galera aqui. Não, aqui na realidade eu estava tocando no outro assunto. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar nesse assunto, que também é importante e está deixando muita gente de cabelo em pé, e aí eu volto para falar as questões lá do N620, N630 e a DCTF, tá? E aí você me chama, beleza? Beleza. Bom. Pessoal, tipos de relacionamento da parte A do LALUR e do LACS, registros M300 e M350. Já faz alguns anos que a Receita Federal ela padronizou isso através de tabela dinâmica, que é um conjunto de arquivos de Excel que você baixa diretamente lá do site da ECF na Receita Federal. Então, veja que foi colocada uma coluna e ali indica os tipos de relacionamento. Vamos entender um pouco, e o programa ele se utiliza dessa tabela para validação. Então, não adianta querer você dar um migué, dar um golpe aí, né, e um karatê e querer usar um tipo errado ou mais simples. Não, o programa ele vai se balizar pela regra que constar nessa tabela dinâmica, tá? Então, bora lá. Quais são os tipos de relacionamento? Vou começar dos mais simples para o mais complexo.
esses tipos de relacionamento, dentro da ICF ao menos, eles são identificados por códigos numéricos, de 1 até 4. Agora, é importante que você que gera o arquivo de ECF, caso o teu software gere também o Lalur e o Lax, é importante que você identifique como é o funcionamento dentro do teu software, né, para efetuar a correta seleção do tipo de relacionamento. E a bem da verdade, né, se o teu software foi bem amarradinho, ele nem deveria deixar isso de forma tão flexível, porque como eu te apresentei agora há pouco, a tabela dinâmica, ela direciona qual tipo de relacionamento que é válido ou não para aquela linha de adição e exclusão. Então, o seu programa não deveria permitir que você selecionasse quaisquer dos 4 tipos, e sim apenas ou os tipos que estão ali tabulados na tabela dinâmica. Bom, o tipo 4, ele é um contrassenso, né? Porque, na realidade, ele não possui relacionamento. Quando admitido o tipo 4, só para adições e exclusões de caráter permanente, ou seja, é caminho sem volta. Bom, eu sei que eu tenho que adicionar e balbal, né? Aqui você vai trabalhar com algumas situações de exceção, como lucros e dividendos oriundos do exterior, como ajuste do transfer pricing, né? O que mais? Aí nós temos também uma das situações lá que é a exclusão de até 60%, né? Da lei do bem, ok? Nós temos também a exclusão do pessoal de rádio e TV, do horário eleitoral gratuito, que é calculatório, não é contábil. Então, veja, são algumas situações, né, que a Receita Federal ponderou e entendeu que, primeiro, não tenho como amarrar com a contabilidade. Ou segundo, o vínculo com a contabilidade seria muito complexo, como acontece, por exemplo, lá na linha de exclusão 111, que é o resultado de atos cooperativos. Tipo de relacionamento 2 é um dos mais populares da tabela. Somente com conta contábil. Bom, aqui estamos diante principalmente de adições ou exclusões permanentes. Então é aqui que entra os clássicos brindes, doações, né, multas, gratificações a dirigentes, né, despesas não relacionadas intrinsecamente com a atividade, pagamento sem causa. É nesse bolão aqui, pessoal, tá? Do tipo 2, sendo que a maior parte das despesas indedutíveis, elas estão sob o código iniciado pelo dígito 8, né? Só que, além das adições e exclusões permanentes que não estejam no tipo 4, nós temos também casos de ajustes temporários. E o primeiro deles, que foi uma mudança realizada agora em maio de 2025, guarda relação com os contratos de arrendamento, claro, contratos de arrendamento que promovam ajustes no LALUR e no LAX. Leia-se, portanto, aqueles que adotam a IFRS 16 ou CPC 06, e no caso de empresa submetida à NBCTG 1000, quando classificável como arrendamento ou leasing financeiro. Como assim? É aquele caso que eu não contabilizo a despesa pelo pagamento do arrendamento, e sim eu faço o quê? Eu imobilizo ativo, constituo passivos circulante e não circulante a pagar, e os consequentes juros e encargos a apropriar ou transcorrer. Entendido? Tá? Ah, legal. Então, são esses casos, inclusive vou te demonstrar já de forma prática na sequência. E nós temos também as chamadas subcontas de ativo da Lei 12.973 de 2014. Aqui o destaque principalmente para ajustes a valor presente e ajustes a valor justo. Código 1, tipo de relacionamento que exige somente controle com parte B. Aqui o grande destaque
é o controle do prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL. Até porque nessa última revisão, o fisco transformou muitos casos que eram tipo 1 para o tipo 3, que é o último da nossa lista. O tipo 3 ele é o mais complexo porque ele passa a exigir também vínculo com conta contábil. Então, o que sobrou aqui no tipo 1 em destaque? Sobrou também o lucro diferido em contratos públicos, ganho de capital a receber a longo prazo e tributos em exigibilidade suspensa. E por último, o tipo 3, né, que está dando dor de cabeça para muitos esse ano, que estão no lucro real, onde foram promovidos do tipo 1 para o tipo 3 a constituição e reversão de provisões, o controle da variação cambial quando é regime de caixa, tua escolha anual para fins tributários, as despesas pré-operacionais já estavam lá no tipo 3, e uma das grandes aí mudanças que não agradou muito, que é a diferença de depreciação contábil e fiscal. E por que eu estou falando isso? Porque quando a depreciação contábil está maior que a fiscal, ótimo, eu consigo encontrar o valor dentro da contabilidade. Mas e quando é o contrário? Quando o cálculo fiscal ele é maior do que o que está contabilizado? Não cabe, né, pessoal? O cobertor ficou curto. Então, em relação a isso, inclusive, né, eu vou te apresentar, sim, aqui, de maneira bem objetiva, né, como proceder dentro da ECF, mas se você quiser, digamos assim, ter um pouco mais de profundidade, busque uma live que está em meu canal do YouTube, agora do mês de junho, que é justamente sobre as mudanças do tipo de relacionamento para o lucro real. A live foi um pouco mais prolongada lá e ela é objetiva e focada apenas neste tema, ok? Então, aqui eu só vou deixar escrito como funciona o passo a passo, mas eu vou demonstrar de forma prática, tá? Preciso resolver essa questão dentro da ICF, até porque a política da minha empresa não permite inventar conta contábil que não tem sentido, que é o que acontece com o caso da exclusão da depreciação fiscal maior que a contábil. Então, dentro da ICF, o primeiro passo seria criar contas analíticas no registro J050, tem que ser conta de resultado 04, e vai ter que sempre criar duplicadas, contas gêmeas. Então, uma conta débito e outra crédito. Como não vai ter interferência na DRE fiscal, você pode colocar a conta referencial genérica, outras despesas operacionais. Depois, nós vamos incluir movimento para ambas no registro K355. E, por último, né, vincular através da aba Contas Contábeis para justificar, né, a transformação do tipo de relacionamento 1 para o 3. Legal, pessoal? Então, vamos lá, vamos para a parte prática aí, né? Deixa eu abrir aqui o nosso programa. Me removi do palco ali, quem é que botou eu de volta? Não, eu queria me remover ali, se eu não consigo. Que deu aqui. Ajuda aí dos universitários, pessoal. Tem como deixar de volta ali o. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Acho que alguma coisa aconteceu, mas já.
Professor, quer ir tirando algumas dúvidas enquanto isso? Pode ser, mas tem que ser Vamos lá, a rapidinho. gente vai agilizando, Tô né? Enquanto o morrendo. pessoal vai liberando a apresentação, né? Bom, da extinção, a gente já tinha falado, só contabilidade. A Lúcia está perguntando aqui, por favor, no final nós teremos o material explicativo para salvar? Sim, teremos o material aí para disponibilizar para a galera, tá? Perfeito? O Arthur, ainda falando de terceiro setor, se a instituição paga aluguel de imóvel que tem retenção pessoa física e também de prestação de serviço que possui retenção pessoa jurídica, na nota fiscal tem que fazer algo diferente? Mas aí veja, ele está fazendo confusão, Arthur, né? Ele está servindo aí de responsável tributário, né? De substituto. Retenção que você desconta de pagamento a terceiros não é matéria de ECF, é matéria de EFD REINF, tá bom, Arthur? EFD REINF, não tem nada a ver com a ECF. Já a outra pergunta dele, que eu estou enxergando aqui na sequência, se você me permite, né? As receitas de verbas, doações, contribuições e eventos sociais não são considerados faturamento. O que ocorre é o seguinte, a instrução normativa que trata da ECD e que coloca aquele valor de 4.800 ano, ela só fala de receitas. Ela não usa a palavra faturamento. Então, para mim, tudo isso que você colocou entra sim na matemática dos 4.800.000, porque constitui receitas, tá bom, Arthur? Então, não é faturamento, mas é receita, são receitas, tá? Então, muito cuidado aí, você que atua com terceiro setor, porque numa dessas você pode estar achando que não está obrigado a entregar ECD e pode estar obrigado a entregar ECD. Só que independente do porte da imune ou isenta, né, vamos colocar assim, ECF ela tem que entregar, tá, Maurício? Nem que seja aquela ECF peladona lá, que só vai o X390, o Y600, dados cadastrais e signatários, né? Só isso, não vai mais nada do que isso, né? Ok? Boa. Tem aqui, mais uma vez aqui, a Gol, perguntou sobre a diferença do N620 para o N630, como resolver. Já vou falar, isso que eu quero mostrar na prática ali, tá? Então beleza. Você precisa do quê, professor? Você precisa compartilhar a tela? Não, na realidade, deixa eu sei lá o que houve aqui, cara. Ele não Compartilha tava... a sua tela aí. Apareceu, tá, beleza. Show. Deixa assim. Não, o que eu estava querendo para ficar maior era tirar a minha carinha feia, entendeu? Porque daí tem uma opção. Aí o Luiz. Show, Luiz. Isso. Podemos tocar assim, daí a gente já volta ali para responder a Ticiana também, porque eu acho que talvez a dúvida dela pode estar relacionada. Legal? Combinado? Show. Professor, só rapidinho, eu vou sair também aqui, mas antes, o pessoal que está vendo a nossa tela aqui agora está só com o PGE da ECF, que o professor vai passar algumas informações. Você pode, para você visualizar melhor, coloca ali em tela cheia, tá? No YouTube, ali, se você está acompanhando através do computador. Sim, fica mais fácil para você visualizar, tá bom? Ou no celular, acho que dá para virar também a tela do celular, né? Enfim. E aí o celular você consegue dar até zoom, tá? Isso. Vamos lá. Bora lá? Posso dar continuidade? Show. Então tá bom. Bom, o seu objetivo aqui, pessoal, com alguns pontos apenas. Primeiro aqui, signatários da ECF, registro 0930. Muita gente faz confusão com a ECD, mas na ECF, se o contabilista tiver procuração digital, né, autorizando ele a transmitir o SPED ECF, ele não precisa de outra assinatura a não ser apenas a do contador, ok? Então, eu poderia colocar aqui primeiro o contador como 309, procurador eletrônico, e depois o contador como contabilista, código 900. Legal? Se não, qualquer outra opção é válida. Representando a empresa, pode ir o CNPJ
ou pode também ir do representante legal. Mas só te alertando que você não precisa para ECF, nem do ECNPJ, em regra, nem do representante legal, caso você, contabilista, tenha, né, a empresa tenha outorgado para você a autorização de transmissão da ECF. No escritório isso é comum, pessoal, mas eu já atuei em empresas grandes multinacionais que elas não permitem que o responsável contábil tenha essa outorgação. Então, não estranhe, não é nada impossível, não, né? Muito bem, aqui, vamos adiante, né? Vamos falar um pouco do N620 e o N630, né? Bom, pessoal, ainda no ano passado, nós tivemos uma novidade aqui no N620 e no N660. Foi incluído essa linha que diz assim, ó, por exemplo, aqui no N620, ó, imposto pago a título de estimativa mensal que exceda ao legalmente determinado. Tá, mas que pivoca é essa, né? Vamos lá, vamos entender. Veja, eu elaborei esse EF aqui e concluí de que o IRPJ devido no mês, eu estou na antecipação obrigatória de janeiro, era de 28.819,84. Lembrando que você tem 2 critérios para cálculo, mas o valor não pode ser diferente, tem que ser de um dos 2 critérios. Aqui, no caso, foi utilizado o critério dessa empresa que eu peguei, é o critério da receita bruta e acréscimos, mas isso é irrelevante. Bom, está dando 28.819. Vamos imaginar que na época correria de volta de férias ou planilha errada ou sistema mal parametrizado e você pagou R$1.000 a mais. Então você pagou 29.819,84. Bom, na visão da Receita você tem 2 alternativas. Primeira delas, que particularmente me agrada mais, que é a da súmula do CARF número 84. Essa súmula, ela permite que você trate essa diferença de 1.000 como um pagamento indevido a maior e peça restituição ou compensação, considerando já a atualização Selic desde a data em que a diferença paga ocorreu a maior. Vocês estão me entendendo? Então, é janeiro, eu paguei final de fevereiro de 2024. Então, se eu detectei que houve um pagamento a maior de 1.000, eu já poderia ter utilizado esses 1.000 ou para pedir em espécie ou para usar para compensar outra coisa. Eu só estou proibido de usar para compensar o próprio IRPJ e CSL estimativas, porque você sabe que desde 30 de maio de 2018 isso é proibitivo, né? Lei 13.670. Bom, mas posso usar para PIS, COFINS, Previdência, IOF, IRRF, enfim, né? Ok? Ah, tá, mas peraí, então, mas se eu escolher que os 1.000 é pagamento indevido ao maior, então eu não coloco os 1.000 aqui. Exatamente isso. Esse campo que foi colocado novo é quando você não quer tratar como pagamento indevido ao maior. Acredite, tem profissional que prefere, ainda mais se não for valor muito assim, digamos, expressivo. Tem gente que às vezes já sabe de antemão que a empresa vai ter saldo negativo no final do ano. Então, ela prefere, ao invés de pleitear o direito como pagamento indevido a maior, ela prefere acumular para aumentar o saldo negativo. Lado bom e lado ruim. Bom, lado bom, menos pedidos para operacionalizar. Então, menos trabalho operacional. Lado ruim é que vai demorar para iniciar a atualização Selic, porque o saldo negativo só começa a atualizar na virada do ano. Então, nessa brincadeira, se a diferença foi de janeiro, você perdeu 11 meses de Selic. Então, você está perdendo dinheiro. E é importante a gente lembrar que
a Selic, ela não incide em imposto de renda e contribuição social, ela é uma exclusão definitiva, ok? Então, ela não produz efeito no teu LALUR, é exclusão. Então, tem que colocar isso, né, no fiel da balança. Entendido? Só que, se você vai usar como pagamento indevido a maior na data de origem do pagamento, e você só constatou o erro do valor que era para ser 28 mil e não 29, por exemplo, quando elaborou a tua ECF, o que você tem que fazer para poder utilizar os 1.000 como pagamento indevido a maior? Súmula 84, você tem que lembrar de retificar a tua DCTF. Então, respondendo a dúvida do Leandro, sim, o que está aqui no N620 e no N660 tem que bater com o débito confessado na DCTF mensal e a partir de janeiro de 2025 no MIT da DCTF Web. Estamos entendidos? Tá? Agora, qual é a grande diferença? Bom, a grande diferença é o seguinte, se você optar pelo pagamento indevido a maior na origem do pagamento, esse campo 27 fica zero e você precisa retificar a DCTF se for o caso. Opção 2, não, eu quero jogar para o saldo negativo. Neste caso, você coloca aqui ó, os R$1.000 e aí o que vai ter que bater com a tua DCTF? Não é mais o campo 26, e sim a soma do 26 mais o 27. Ah, legal. Então, vamos supor... eu já tinha posto 29.819 na DCTF. Preciso mudar? Não. Não precisa mudar, porque você está acatando o pagamento a mais de 1.000, você está desejando fazer uso dele para o fechamento anual, que corresponde ao registro N630, no caso do IRPJ. Entendido? Tá? Bom, aqui tem macetes, pessoal, que o tempo que nos resta aqui não vai ser possível de ensiná-los, né? Mas lembrando, né, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Prof. Pinzon, principalmente Prof. Pinzon, aproveita e nos siga lá no Instagram, manda um direct, pede informações para a minha equipe, porque assim, a gente tem produtos, aulas extras, das mais diferentes espécies e valores, pessoal. Você pode matar essa tua dúvida ou dificuldade muitas vezes por uma aulinha que custa R$ 39,49, acesso vitalício. Nós temos, por exemplo, uma aula só de PERDECOMP de saldo negativo de IPI, mas que ele não inicia no PERDECOMP, ele vem antes, ele te orienta como informar e utilizar as informações oriundas da ECF. Então, eu vou ter o maior prazer do mundo, né, tanto eu quanto o professor Rafael, que vem aí na sequência, né, de tê-los como nossos seguidores, né, Prof. Pinzon, e subsidiá-los, né, da forma que for, para que vocês detenham esse maior volume de conhecimento técnico, eu quero deixar bem claro, porque para quem usa o sistema, aí a palestra importante é que vem ainda depois do professor Rafael, né, que a gente está aqui para passar o conhecimento legal, normativo, técnico, mas depois a operação é com as meninas, né, que virão lá, acho que depois das 4 da tarde, aproximadamente. Legal? Então, o que muda? Vamos supor que eu deixei, então, vou compor saldo negativo. Então, aqui no N630, você tem aqui a linha, por exemplo, 24, que é o que foi pago por estimativa. O que seria o usual aqui? Bom, o usual aqui é a soma do que foi apurado devido antes da dedução de retenção no mês a mês. Só que, excepcionalmente, eu teria que colocar aqui mais R$1.000. Então, ao invés de 492, eu teria aqui 493 mil reais. Tranquilo? Acho que respondi a dúvida lá do querido. Vamos falar bem rapidinho aqui do tipo 3, lá da exclusão da depreciação, pessoal. Bem rapidinho mesmo, né? Senão o Rafa vai me matar, né? Deixa eu criar aqui uma conta de parte B do LALUR, tá? Diferença de depreciação
fiscal contábil. Vou colocar aqui o mesmo nominho. E agora, conta... Eu acho que... Acho que é essa daqui. Vamos ver se ele aceita. Vou colocar como crédito. Tá. Criei aqui a continha da parte B, ok? Então, vamos aqui na parte A. Então, vou lá na linha da exclusão da depreciação maior que a fiscal, né? Bateu um branco agora, 155, não. 130. A cabeça tá gastando. Ah, legal, só tá aparecendo a... Ah, Jesus amado, acontece. Pô, me deu um branco no código, pessoal. Já chego lá. Do leasing eu sei que é 134, né? É para estar aqui por perto, acho. Aqui, 161. Bora lá, então. Tá. Colocar aqui, né, qualquer coisa de histórico, beleza. Então, estou aqui. Eu preciso fazer essa exclusão. Só que, além do controle em parte B, vamos supor que seja 30 mil crédito exclusão, né? Até o ano anterior, eu fazia isso e o programa aceitava e validava, uma boa. Só que agora ele requer conta contábil. Pô, mas eu não tenho conta contábil para isso. Então, o que eu explico lá, mas vou fazer aqui bem rapidinho aqui nessa nossa live. Eu venho aqui no plano de contas e acrescento duas contas contábeis, né? Vou colocar aqui contas de resultado, né? Tipo de conta analítica, nível de conta tem que ser 5, né? Código da conta, agora você me pegou, né? Deixa eu ver como é que tá esse plano aqui. Vou colocar lá no finalzinho. Vou colocar aqui no 9, tá, pessoal? Estão vendo ali? O 9 não vai dar. Vai dar. Ele aceita. Então, vamos lá. 1/1/2024, né? Código de natureza 04. Tipo de conta analítica, né? Você poderia criar um grupo ali só para colocar essas contas Mandrake Coringas, né, pessoal? Nível 5 é o nível dele, né, de analítica, é isso. Código da conta, então colocar 9.1.01.001.030.00, tá? E a conta superior é 91.01.0001, né? Cadê? Essa aqui. Isso, tá? Nome da conta, eu vou colocar assim, excedente, depreciação fiscal, e é importante que você coloque débito, tá? Por quê? Porque você tem que criar duas contas, para não afetar o resultado contábil, né? Muito bem. Então, agora eu vou criar a segunda conta.
aqui lembra do que ele exige o referencial? Ele coloca aqui, como eu expliquei, outras despesas operacionais, né? Só para não dar erro na validação. Outras despesas operacionais. Agora vamos lá para a conta gêmea, só que a crédito. Já descubro ali. Vou colocar a conta superior primeiro, já lembro. Uhum. Aqui, daí, ponto 3001, tá? E aqui, opa, excedente de depreciação fiscal, traço crédito, né? E já vem aqui e vinculo também outras despesas operacionais. Pronto, então, contas criadas diretamente na ECF. Poderia ter feito isso no meu software, ainda dentro da ECD? Claro que pode, né? Mas eu já me deparei com casos de empresas, principalmente multinacionais, que não permite que sejam incluídas contas contábeis só para resolver deficiências operacionais de obrigações fiscais. Então, aí você tem que recorrer a esse caso número 2 que eu estou te apresentando aqui. Bom, agora você vai no registro K355, para o respectivo período, né? E vem aqui e diz, olha, a conta contábil excedente de depreciação fiscal, ela teve um movimento, vamos considerar que foi os 30 mil, né, que eu coloquei lá na parte B do LALUR, e primeiro, débito, tá? E agora eu faço para outra conta irmã, para conta gêmea, para conta crédito, 30 mil, crédito. Por quê? Porque eu não posso ter modificação no meu resultado contábil. Portanto, eu tenho que colocar dois valores com partidas invertidas, né? Um débito e um crédito. Legal? Se eu venho aqui para o L300, você vai ver que essas contas, elas acabaram não interferindo aqui no resultado, né? Até porque elas aparecem aqui, ó, como débito e crédito, os mesmos 30 mil. Então, não produziu efeito nenhum. E por último, então, vem aqui na parte A, vamos lá na linha 161, né, que eu já deixei parcialmente preenchido, com a parte B, e vamos agora agradar a tabela dinâmica do fisco, né, com o relacionamento com conta contábil. Conta contábil essa que não existiria, teve que ser inventada para poder validar dentro do programa da Receita Federal, né? Então, vem aqui, contas contábeis. Vou selecionar a conta aqui a crédito, tá? Que é uma exclusão. E aqui tomo cuidado, né? Porque também fizeram esse desfavor ano passado. Ele acaba somando, então eu tenho que trocar de volta aqui em cima para 30 mil, porque o ajuste não é de 60, não é dobrado, é de 30 mil. Prontinho, está aqui agora exatamente do jeito que o programa versão 11 está te exigindo, para que você possa validar com tranquilidade. Bem rapidinho aqui, né, o 13401, né, que é utilizado para o pagamento das prestações de arrendamento ou leasing. Bom, esse código ele não aceita mais o tipo 1, parte B, nem tipo 3, ele só está aceitando agora o tipo 2. Então, como é que funciona? Tipo 2, você vai ter que vir em contas contábeis. Aí vai na conta aqui, né? Eu adaptei uma conta para essa finalidade, ela está com o nome de arrendamentos a pagar. Ver se eu consigo pesquisar pelo... Não tem pesquisa pelo nome. Que feio. Programa feio. Podia ter, né? Pelo menos eu não vi ali, né? Sabe que às vezes o professor também tá... Achei aqui. Ó. O que acontece, tá?
A exclusão, quando ela provém de conta de resultado, ela tem sinal credor, já a adição devedor. Só que quando você vincula conta patrimonial, ativo ou passivo, você tem que tomar cuidado, porque aqui você não quer pegar o crédito, você quer pegar dos débitos. Então, vamos imaginar que foi pago 40 mil de leasing, né, desse período aqui do ano. Então, você tem que lembrar de vir aqui, ó, e trocar o sinal. Agora, veja que não ficou negativo aqui em cima, porque em hipótese alguma você pode ter ajuste de LALUR negativo, ok? E, conforme consta também no manual da ECF, você teria que necessariamente colocar aqui o número dos lançamentos contábeis que integram essa movimentação aqui, no caso, a débito. Essa numeração tem que corresponder ao que estiver no registro I200 da ECD. Mas, pessoal, é muita conversa e muito assunto para pouco mais de 1 hora, né? Eu espero aí que dentro do possível, né, a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos mais gritantes. E é isso, né? Vou dar a palavra aí para o nosso amigo Maurício, nosso interlocutor. Muito bom, professor, muito bom. Foi apresentado de forma prática aqui as questões da ECF, da escrituração contábil fiscal. E eu quero te agradecer, professor. Quero te agradecer. Obviamente que a gente tem bastante perguntas aqui no chat, a gente não vai conseguir responder todas, mas nós temos um workshop um pouquinho mais tarde, depois da palestra do Rafael, que pode ajudar o pessoal também, tá bom? E o pessoal Claro, fique atento às redes sociais ali da Contimatic, no @ContimaticFênix, porque lá a gente consegue colocar para vocês também algumas lives que vão acontecer até o final da entrega da ECF. Nós vamos ficar junto com os contadores ali, fazendo plantão, tirar dúvidas ali no YouTube para poder ajudar todo mundo nessa reta final aí de entrega da escrituração contábil fiscal. Show! 2 pontinhos bem rápidos, que eu sei que eu já estourei o tempo. Primeiro deles, você fica à vontade, Maurício e a tua equipe, se quiser segregar ali as dúvidas que ficaram para trás, assim, digamos, mais relevantes ou pertinentes, eu te dou a liberdade de você encaminhar depois por WhatsApp ou e-mail, que daí dentro do possível eu gostaria sim de atender, tá? E segundo ponto, né, o Maurício sabe aí que a nossa empresa vai estar com stand próprio, né, nos eventos Conta Azul Com, agora em dia 14 e 15 de agosto, e no Ponto Fora da Curva, lá do Contador Revoltado, ambos em São Paulo, os eventos, no dia 30 e 31 de outubro, né? Então, eu gostaria de estar fazendo um agrado aí, tá, Maurício? A gente pode combinar aí depois, ou logo nos bastidores. Eu gostaria de sortear, tá, um ingresso, né, ou 2, né, eu vou até ver com a minha equipe, para um desses eventos. Eu acho que o do Conta Azul também em cima, então acho que vamos deixar para o Ponto Fora da Curva em outubro. Sim. O que você acha? Tem interesse da gente sortear Sim. esses dois ingressos aí? Inclusive, eu já vou te dar uma ideia bacana. Vamos marcar da gente fazer uma live, mais ou menos daqui um mês, né? Mais para o final de agosto, passando esse período de ECF, nós fazemos uma live aqui no canal da Contimatic, aqui no YouTube, e a gente consegue fazer esse sorteio. Ótimo. É que eu queria, na realidade, assim, eu queria prestigiar quem esteve hoje conosco, então você está me entendendo? Aí é outra coisa. Então, não. A gente até pode fazer o sorteio para frente, mas eu queria que vocês aí, de certa forma, monitorassem ou catalogassem e a gente desse esse prestígio para quem esteve hoje conosco, Sim, né? Então, perfeito. A gente vai pensar aqui em algum jeito. Vou pedir ajuda para minha amiga Emily, para a Lígia aí, para poder pensar como que a gente pode sortear duas vocês entradas, têm uma Emily aí? Emily é o nome da minha filha também, que legal. Nossa parceiraça aqui, ela que comanda as redes sociais da Contimatic, e a gente vai ver alguma estratégia para poder sortear 2 ingressos aí para o Ponto Fora da Curva, o evento do meu querido amigo Lucas, contador revoltado. Né? Legal. Cortesia do professor Pinzon, ó, bacana.
tenho só te agradecer pelo convite aí, desculpa o corre, né? E é isso, tá? Me coloco aí à disposição, gostaria demais que o povo também nos seguisse, nos acompanhasse, né? E para mim vai ser um enorme prazer voltar aí em agosto, sim, para a gente fazer um novo bate-bola. Pode contar comigo e com o professor Rafael também. Legal? Fala o arroba, professor. O Prof. Pinzon, né? O Instagram. Arroba Prof. Pinzon lá no Instagram. Pinzon. E procura também ele lá no TikTok, viu? Que ele coloca bastante vídeo bacana lá. Vai lá no TikTok, pesquisa lá, professor Pinzon, vocês vão achar também, e tem um monte de vídeo bacana dele. O problema é que lá no meu passado no TikTok tem 2 que eu cantei musiquinha lá, daí o pessoal vai ficar querendo ver usar musiquinha lá. Meus amigos, contadores e contadoras, esse foi o professor Pinzon. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado de coração mesmo, tá bom? Obrigado. Agora siga aí com o professor Rafael Barbosa, que é o nosso contador da reforma, que com certeza acho que é um dos assuntos aí que mais está pegando fogo, né? Forte abraço aí para todos, tá? Até mais.